Hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo de uma micropigmentação. Nós vamos dar início então fazendo higienização das sobrancelhas, onde nós vamos realizar esse procedimento. Estou utilizando um sabonete específico, um sabonete neutro. E vamos em movimentos circulares fazendo toda a higienização do local onde iremos trabalhar. Feito isso, nós vamos remover o sabonete utilizando uma gaze embebida em água, uma gaze com algodão embebido em água. E vamos remover aí 100% desse sabonete para que possamos dar início ao nosso procedimento. Após a remoção do sabonete com gaze e algodão umedecido, eu vou utilizar uma gaze seca e vou tirar toda a umidade possível aí dessa região para preparar essa pele. A técnica que nós vamos trabalhar hoje vai ser a micropigmentação Shadow, que é uma micro que dá um efeito de uma sombra. Então, nós queremos muita naturalidade, queremos preencher e dar volume para as sobrancelhas. Agora, com um lenço, nós vamos retirar aí a umidade da pele. Eu vou aplicar agora um anestésico tópico e vou deixar agir este anestésico um pouco, durante alguns minutos, antes de fazer aí todas as medidas que precisamos para preparar aí as nossas sobrancelhas. Eu costumo sempre aplicar o anestésico, enquanto ele vai agindo na pele, eu preparo o meu dermógrafo, que já está na minha bancada. Eu preparo a agulha em que eu vou trabalhar. A agulha ela deve ser aberta na frente da minha cliente. Ela precisa ver que essa agulha é uma agulha nova, né? Estamos retirando a embalagem dela e instalando todo o material, né? Todo o material limpo e bem preparado para que possamos trabalhar com segurança, né? Com biossegurança e higiene. Então, eu comecei medindo o tamanho do olho da minha cliente, porque através dessa medida eu vou descobrir o ponto central da sobrancelha. Esse ponto central que vai me dar aí o parâmetro do restante das medidas, tanto o ponto mais alto, o ponto final e o ponto inicial. Então, nós vamos marcar aqui o centro, primeiramente, metade da medida dos olhos, nós vamos marcar o centro, ponto central. E a partir desse ponto central, nós vamos marcar aí a medida inicial dos olhos mais 1,5 cm. A medida dos olhos foi de 3 centímetros, então metade de 3, 1,5. Nós vamos somar essas duas medidas e vamos marcar o ponto mais alto. Esse deve ser o ponto mais alto. E vamos sempre conferindo essa medida dos dois lados. E nós vamos aí determinar o ponto final trabalhando na lateral da asinha do nariz e do canto externo dos olhos para marcar o ponto final da sobrancelha. Agora nós vamos conferir as duas para certificar de que elas estão na mesma medida. Marcando o ponto inicial das sobrancelhas, partindo da asinha do nariz e canto interior dos olhos. E agora nós vamos traçar as linhas, delimitando o espaço onde vamos trabalhar com a pigmentação. Agora eu vou pegar como medida a orelha, o meio da orelha, para marcar aí o ponto final e ligar ele ao ponto mais alto. Agora, nós vamos pegar a espessura do ponto mais alto e vamos traçar a linha
ligando o ponto inicial ao ponto mais alto. E vamos concluir aqui, traçando até o ponto final. Feito isso, nós vamos então limpar agora o excesso das marcações que fizemos e deixar essa marcação o mais limpa possível para que possamos olhar de frente, né? Eu sempre peço para minha cliente ficar em pé e nós olhamos de frente para verificar a altura das sobrancelhas, se elas estão adequadas. As medidas são importantes, porém o bom senso também cabe bastante aí para que possamos deixar as duas sobrancelhas iguais. Porque nós somos assimétricos, um lado da face não é igual ao outro lado, mas aí durante a nossa pigmentação nós queremos corrigir inclusive a altura das sobrancelhas. Tem pessoas que têm uma diferença muito grande na altura das sobrancelhas e nós tentamos sutilmente trabalhar de uma forma para que essas sobrancelhas fiquem parecidas, né, na mesma altura. Feito isso, preparei o meu dermógrafo e vou começar a minha micro. Eu também escolhi a cor que eu vou trabalhar, eu uso um pigmento inorgânico. E esse pigmento ele já vem pronto, não preciso misturar. E escolhi então um pigmento castanho escuro. Apesar da pele clara, ela tem os pelos bem escuros. E esse efeito da micropigmentação Shadow é justamente o efeito de sombra. Então, essas sobrancelhas, elas vão ficar muito delicadas depois de cicatrizadas. Então, eu estou utilizando uma agulha nano, ela é bem fininha e ela é de uma ponta só. Então, nós deixamos a velocidade do dermógrafo baixa, só que o movimento das mãos rápidos. Isso vai gerar um efeito de pixel, micropontos nas sobrancelhas. E depois nós vamos trabalhar um degradê, sempre concentrando maior parte de pigmento na parte inferior das sobrancelhas e deixando a parte superior dela mais leve. Nós não queremos o efeito dela muito marcado e muito desenhado na parte superior, principalmente no início. Não queremos aquela sobrancelha quadrada, nós queremos uma sobrancelha natural. Então, vamos preenchendo toda a sobrancelha, preenchendo as falhas. E depois nós vamos brincar aí com esse degradê para dar um efeito bem bonito na sobrancelha. Lembrando também que os movimentos são rápidos e muito superficiais. A micropigmentação ela é feita a nível bem superficial. Na verdade, nem causa dor, ela causa um incômodo. E o que difere uma micropigmentação de uma sobrancelha definitiva é, de fato, a profundidade em que vamos trabalhar. Quando trabalhamos superficialmente, essa pele vai degradar com o tempo e na renovação celular, na renovação dessa pele, nós vamos também perdendo esse pigmento e se essa pessoa não vier a retocar essas sobrancelhas ou refazer o procedimento, esse pigmento ele tende a sair dessa pele, ele não vai ficar, não vai ter resíduos sobre a pele e ela não vai precisar passar por um processo de despigmentação, porque naturalmente essa pele se renovando, ela vai também expelindo esse pigmento. E é essa a nossa intenção, realmente nós queremos uma sobrancelha bonita e natural, mas que nos possibilite futuramente talvez mudar de técnica ou fazer algo diferente, porque as coisas mudam, a moda muda e a nossa opinião também muda com o passar dos anos. Então nós queremos ter essa flexibilidade de poder mudar futuramente. Por isso nós trabalhamos de forma superficial, que vai nos trazer um resultado muito mais bonito e nos permitir mudar sem transtorno futuramente. Então, notem que eu sempre utilizo o polegar e o dedo indicador para manter essa pele bem esticada. E com a outra mão nós vamos fazendo movimentos em vai e vem. Um movimento em pêndulo e vai e vem, promovendo aí os pixels superficiais sobre essa pele. Então, nós vamos aí trabalhando, percorrendo toda a sobrancelha, preenchendo todas as falhas. É muito legal porque nos traz muita praticidade no dia a dia
Para quem gosta de se maquiar ou para quem não gosta de se maquiar, nós teremos as sobrancelhas prontas para qualquer ocasião. Depois, só precisaremos, de fato, fazer o design de sobrancelhas para remoção do excesso dos pelinhos. Então, notem esticando bem, trabalhando aí o ponto mais alto. Essa sobrancelha já naturalmente é arqueada. Então, ela vai ficar maravilhosa. E vamos trabalhando aí com o movimento em vai e vem. Nós vamos sempre deixar o dermógrafo em baixas velocidades para dar esse efeito. E depois, onde nós queremos maior concentração de pigmento para dar o efeito degradê, nós vamos aumentar um pouco a velocidade desse dermógrafo. Então, quanto maior a velocidade, mais pigmento nós vamos depositar e vai dar aquele efeito bonito de degradê. Então, vamos trabalhando aí dentro da marcação que nós fizemos com caneta. Muito superficialmente, não estamos ferindo essa pele. Podem notar que ela não sangra. Depois de algumas passadas aí na mesma região, pode ser que ela libere alguns fluidos, mas ela não sangra, é muito superficial. E bem confortável também para o cliente receber essa micro. E assim vai ganhando forma o nosso trabalho com muito capricho. É um trabalho minucioso que nós temos que executar com bastante paciência. Não ter pressa, já reservar um tempo ideal aí na agenda para que não tenhamos pressa para terminar. Antes de aplicar qualquer técnica também, nós fazemos sempre uma avaliação, uma anamnese, e também conversamos para saber qual que é o perfil dessa cliente, o que ela está buscando. Algumas trazem fotos, algumas não sabem ainda, não têm certeza da técnica que elas querem fazer. Então, é muito importante que façamos uma boa avaliação para atender, de fato, a necessidade, né, e o que essa pessoa veio buscar. Então, vamos aí preenchendo as nossas sobrancelhas, que vai ficar maravilhosa, sem dúvida. Depois eu costumo sempre agendar uma data de retorno. Eu peço para essa cliente retornar entre 25 a 30 dias após o procedimento para verificarmos se ficou tudo ok, se durante a cicatrização houve alguma irregularidade de cor e se ela está contente com o resultado, se gostaria de mudar, alterar alguma coisa. E se necessário, nós retocamos. O retoque costuma ser bem rápido, porque é apenas para ajustar alguma coisa irregular ou algo que durante a cicatrização pode não ter ficado tão perfeito. E o procedimento total, geralmente eu reservo 3 horas para fazer com calma, com muita paciência, sem pressa e para que fique perfeito. Então, vamos repassando várias vezes. Algumas peles absorvem melhor o pigmento e algumas peles demoram um pouco mais. Geralmente, a pele seca, ela pega muito mais rápido do que uma pele muito oleosa. E nesse caso, nós vamos aí passando várias vezes, mantendo a pele bem esticada. E sutilmente passando o dermógrafo em movimentos de vai e vem. A agulha de uma ponta pode ser utilizada tanto para fazer uma sobrancelha fio a fio, quanto para fazer a sobrancelha shadow. Nós conseguimos utilizar a mesma agulha para realizar as duas técnicas. E quando queremos uma sobrancelha mais compacta, com maior concentração de pigmento, podemos utilizar agulhas de 3 pontas. Então, nós vamos tendo aí um efeito mais fechadinho. Esses pixels, eles são menores.
né? E muito mais concentrado, então acaba dando um efeito mais compacto. E nesse caso da agulha de uma ponta, ela vai nos permitir ter uma sobrancelha sutil, suave e com um pouco de transparência mesmo. Ela não vai preencher 100% os espaços. Por isso dá um efeito de sombra, um efeito bem delicado. E vamos dando sequência aí. Observando os espaços que ainda estão em branco. E depositando o pigmento na epiderme. Agora eu vou utilizar um gelzinho. Vamos aplicar sobre toda a sobrancelha. De certa forma, dar uma selada, né, nesse pigmento sobre a pele. Vou verificar se pegou já um pouco desse pigmento, se já temos aí a primeira marcação. E não terminou ainda. Depois disso, nós vamos repassar algumas vezes para fixar melhor o pigmento. Se deixarmos muito superficial, muito transparente, vai cicatrizar e não vai ficar pigmento nessa pele. E notem que agora que nós já tivemos atrito com a pele e a pele já está um pouco mais sensível, eu utilizo somente o algodão para remover o excesso do pigmento e não mais utilizo a gaze, porque a gaze é mais abrasiva. E notem que já vai dando um efeito aí sombreado, fica muito linda essa sobrancelha. Só removendo aqui o resíduo, o excesso. Vamos repassar ela algumas vezes. Para fixar melhor esse pigmento. E vamos repetir o processo na outra sobrancelha. Só finalizando agora alguns detalhes. Vamos repassar algumas vezes em alguns pontos que ainda acho necessário reforçar. Notem que a velocidade da mão é bem rápida, porém a velocidade do dermógrafo está bem baixa, porque eu estou fazendo o início das sobrancelhas e eu quero esse início bem natural. Agora, para o final das sobrancelhas, nós podemos deixar um pouco mais marcadinha. Podemos aumentar a velocidade do dermógrafo para depositar um pouco mais de pigmento nessa região. Agora, vamos aplicar novamente o gelzinho. Lembrando que o período cicatricial começa imediatamente após terminarmos o procedimento. O nosso organismo ele já vai rapidamente começar esse processo de cicatrização. E ele vai tentar expulsar esse pigmento da pele, então é natural que se forme uma casquinha, uma crosta desse pigmento nas sobrancelhas. E entre 3 a 7 dias nós vamos ter a descamação dessas sobrancelhas. É muito importante nós orientarmos a cliente a não retirar essas casquinhas e deixar que elas saiam naturalmente. Eu sempre oriento a cliente a aplicar vaselina sólida nas sobrancelhas, aquela vaselina que vende de latinha, né? Na farmácia você encontra facilmente, é super barato. Nós não precisamos de uma pomada para cicatrização, porque nós não ferimos essa pele profundamente. Então, apenas a vaselina para mantê-la hidratada, ela não tem princípio ativo algum, é mais para manter a hidratação mesmo da pele. Agora, no início, eu vou finalizar aqui com os pontinhos para simular os pixels um pouco mais afastados. E dar mais suavidade, uma impressão de mais suavidade para o início das nossas sobrancelhas.
E finalizando os detalhes, nós vamos repetir o mesmo processo na outra sobrancelha. Então, começamos também com movimentos de vai e vem, da cauda das sobrancelhas para o início. Lembrando que são movimentos sutis e suaves. Nós queremos o efeito degradê, portanto, vamos depositar o pigmento mais na parte inferior das sobrancelhas. Ela tem os pelos bem grossos. E nós vamos dar mais volume para essa sobrancelha e preencher as falhas. Então, notem que vai surgindo um pontilhado aí, que é o efeito que nós buscamos para dar mais naturalidade depois de cicatrizada. É um efeito translúcido, na verdade. Mantendo a pele bem esticada, para não lesionar. E vamos seguindo aí todos os traços e o formato natural dessas sobrancelhas. O ideal é que a gente não ultrapasse essa linha que nós marcamos, né? Eu vejo muitos trabalhos de micropigmentação feitos em região onde não há pelos, né? A sobrancelha, ela tem um outro formato natural, às vezes a pessoa força aí a cauda das sobrancelhas mais alta ou ela mais arqueada, sendo que o natural da pessoa é uma sobrancelha mais reta, e nós conseguimos ter um efeito dela mais arqueada sutilmente, e a pessoa força isso para fora do seu design natural e não vai ficar legal, porque nós vamos ter aí pelos nascendo em outra região e essa sobrancelha não vai estar dentro da harmonia, né? Não vai estar harmoniosa com o rosto da nossa cliente. Por isso que eu digo que muitas vezes o bom senso vale mais do que a medida. Nós fazemos a medida como uma referência, é a base do nosso trabalho, porém o bom senso na hora de trabalhar é tão importante quanto as medidas. Então, seguimos aí no nosso movimento de vai e vem, trabalhando superficialmente para não ferir essa pele. Utilizando o polegar e indicador sempre para manter a pele bem esticadinha. E vamos depositando maior parte de pigmento na região inferior das sobrancelhas, onde queremos uma concentração maior ali de sombreado. É um trabalho artístico, então nós temos que fazer aí sem pressa. Lembrando também que agulhas são descartáveis, materiais esterilizados, bancada sempre bem arrumada. Sempre trabalhamos com os materiais de proteção, EPIs, jaleco, luvas, para ter mais segurança aí no nosso trabalho, mais higiene. E seguimos aí. Nós podemos também combinar técnicas diferentes em uma só sobrancelha. Nós podemos combinar técnicas de fio a fio, juntamente com a técnica shadow. Então, há várias possibilidades, por isso a importância de uma anamnese bem feita, uma avaliação bem feita, para chegar a uma conclusão do que seria mais indicado em cada caso. Nós temos que também usar como critério de escolha para a técnica ideal o gosto e o perfil da nossa cliente. Algumas pessoas gostam das sobrancelhas mais marcadas, outras nem tanto. Algumas pessoas utilizam mais maquiagem no dia a dia e algumas não, buscam mais naturalidade. Então é importante uma boa conversa antes de definir a técnica que vai ser utilizada. Vamos sempre abastecendo o nosso dermógrafo, também a nossa caneta,
com pigmento, tá? Vamos ficando atentos aí, e quando vai diminuindo a quantidade de pigmento na ponteira, nós já vamos abastecer essa ponteira, porque não adianta ficar passando essa ponteira na pele sem o pigmento, que só vamos machucar a pele, não vamos depositar nada aí. Então, notem o movimento bem rápido das mãos, porém a velocidade do dermógrafo mais lenta. Estou trabalhando com a velocidade em 50, o meu dermógrafo ele vai a partir de 50, né? Então é a velocidade mínima que eu consigo trabalhar. E vamos chegando mais próximo ao topo dela aí do início, onde queremos mais suavidade e o efeito de sombra e degradê. E essa sobrancelha vai ficar maravilhosa. É que nós buscamos, de fato, um aspecto de sobrancelhas que não chamem muita atenção, no qual a pessoa olha para o seu rosto e fica um trabalho harmonioso, mas não fica em evidência de que foi feito algo nessas sobrancelhas. Ela vai estar perfeita, porém sem evidenciar as sobrancelhas, sem muito pigmento, sem algo muito pesado, que pode até alterar a personalidade da pessoa. As sobrancelhas têm muita importância em relação à personalidade de cada pessoa. E seguimos aí depositando o pigmento, repassando alguns locais. Sempre bom estar em contato com a cliente, perguntando se está tudo bem, se podemos continuar, respeitando aí o limiar de dor de cada pessoa. Apesar de que é um procedimento bem confortável. Vamos repassando com muita paciência. E como cada época temos aí uma tendência, é importante que nós possamos trabalhar de forma segura, mas que futuramente nós possamos mudar também a técnica e evoluir conforme os tempos, né, conforme as tendências. Então, é legal poder ter essa praticidade, porém, futuramente também optar por outras técnicas e outras formas de usar as sobrancelhas e não ficar refém de um retoque de micropigmentação ou de uma degradação de cor naquela que acaba ficando um tom azulado ou um tom alaranjado nas sobrancelhas. E também não ficar refém aí de uma despigmentação para poder realizar uma nova técnica. Então essa técnica é ideal porque trabalhamos na camada mais superficial da pele. Aí vamos aplicar o gelzinho para selar esse pigmento. Remover aí todo o excesso dele. Notem que já pegou um pouco desse pigmento na pele. Ele não vai pegar na primeira vez mesmo, nós vamos ter que repassar algumas vezes. Se deixarmos as sobrancelhas muito claras assim, como na primeira vez que passamos o pigmento, na cicatrização ela acaba expelindo esse pigmento, renovando essa pele e não sobra muito resíduo de pigmento aí, então nós vamos perder o nosso trabalho. Então é ideal que a gente repasse mais algumas vezes para sustentar um pouco mais esse pigmento na pele. Depois a pele vai expulsar esse pigmento, vai cicatrizar, porém vai segurar um pouco dele aí por um tempo. E também com a experiência do dia a dia, nós vamos aprendendo a
definir melhor como cada tipo de pele vai se comportar. Algumas peles mais oleosas, algumas são mais secas, algumas peles mistas. Então, algumas têm o poro mais aberto. Então, a gente vai aprendendo a lidar, né? A trabalhar com cada tipo de pele, escolhendo a agulha ideal para alcançar um melhor resultado no nosso trabalho. Então, as técnicas vão evoluindo, os pigmentos, os materiais, os equipamentos, tudo isso vem mudando conforme o passar do tempo e nós conseguimos agregar e ter mais qualidade ao nosso trabalho. Aí, ó, repassamos algumas vezes, ela ficou muito linda, essa sobrancelha. E depois de cicatrizada, ela vai ficar muito suave, muito natural também. Agora, vamos trabalhar com pontilismo no início dela, para que ela fique mais leve, mais suave. Bem superficial para não ferir a pele. No final do procedimento, devido ao atrito da agulha com a pele, nós notamos que a pele está um pouco vermelha, é normal que fique assim. E depois nós vamos orientar a nossa cliente de todos os cuidados que ela deve ter em casa para evitar contaminação, para evitar uma infecção e para manter a hidratação dessa pele. O ideal é que ela não lave esse rosto com sabonete no dia da micropigmentação. Evite o uso de ácidos, porque quando nós utilizamos ácido na pele, ele vai o quê? Renovar a nossa pele, ele vai causar aí uma renovação das células, ele vai remover as células mortas. E se nós utilizamos ácido sobre a micropigmentação, ele vai acelerar esse processo de degradação e remoção desse pigmento, fazendo que a nossa sobrancelha dure menos. Então é importante evitar o uso de cosméticos sobre as sobrancelhas para preservar a nossa micro. Aí vamos limpar aí o resíduo de pigmento, observando se vai ser necessário mais algum repasse. E logo eu vou mostrar para vocês o antes e o depois dessa sobrancelha. Esse depois é óbvio que é o depois imediato, nós acabamos de realizar o procedimento e não vai ser o resultado final. Nós vamos ter um resultado final após 25 a 30 dias do procedimento. A nossa pele ela demora 28 dias para cicatrizar, ela vai se renovando desde a camada basal até a camada queratinizada. Então, nós temos que respeitar esse espaço de tempo de cicatrização para obter um resultado final e fazer um retoque se necessário. Já tive casos de ter que refazer quase toda a sobrancelha, porque a pele soltou muito facilmente esse pigmento, e já tive casos de não precisar fazer retoque algum, porque ficou perfeito, a pele segurou bem o pigmento, e só depois de um ano e meio para refazer as sobrancelhas. Vamos levemente passando a ponteira da agulha na pele, promovendo o efeito shadow tão maravilhoso. Vamos só repassar alguns locais para reforçar um pouco. Esse procedimento não deve ser realizado sobre pele lesionada, não deve ser realizado em pessoas gestantes. Tudo que nós fazemos em gestantes, nós precisamos de uma autorização escrita e assinada do seu médico responsável. Mas a micro não é indicada para pessoas gestantes. Olha que maravilhosa que ficou. Vou mostrar para vocês o efeito da sombra que nós fizemos, que depois de cicatrizada vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito.
Vejam só que no início nós mantivemos a naturalidade, fizemos aí os pontilhados e concentramos maior parte do pigmento no ponto mais alto e na região inferior das sobrancelhas. E agora podemos acompanhar o antes, que já era uma sobrancelha bonita arqueada, e o depois, que ficou espetacular. Eu amei esse resultado. E logo mais eu vou trazer para vocês ela cicatrizada e pronta, o resultado final. Olha como realça o olhar. Isso prova cada vez mais que a sobrancelha tem um papel muito importante e especial para manter a nossa face linda e maravilhosa. É a moldura do nosso rosto.